que os amigos bondosos possam nos envolver na manhã de hoje, para que possamos refletir Humberto de Campos. E nesta manhã, Humberto nos traz a reflexão de Dona Luísa. Bom dia mais uma vez a todos os presentes, bom dia aos amigos internautas, que estejamos envolvidos nas energias desta manhã, nas reflexões de Humberto de Campos. Essa nossa amiga que Humberto nos traz hoje, a personagem Luísa, vai fazer que nós refletamos e, colaborando com o Evangelho, que fala da inteligência do homem, né? A gente vai ver que tudo que nós temos em nossa encarnação é para refletirmos, para pensarmos a melhor maneira. Porque nossa amiga Luísa, ela tem um excesso de cuidado com ela, no sentido da doença. Então, aquela doença, pequenina que seja, ela faz algo grandioso. Vamos ver nas palavras de Humberto de Campos essa reflexão maravilhosa do dia de hoje. E o texto, Humberto nos traz assim. Ele começa exatamente assim: "Vamos, Luísa", exclamava Inácio Penaranda, dirigindo-se à esposa afetuosamente. "Creio estimarás o tema evangélico desta noite. Prometem-nos valiosas conclusões relativamente à mediunidade e seu exercício, ao que, suponho, os esclarecimentos apresentarão singular interesse para nós ambos", dizia Inácio, né? Então ele vai fazendo com que a esposa, a gente vê que aqui são uma família espírita, e que esta senhora, ela traz essa dificuldade na sua encarnação. Continuemos, e Humberto continua. "Luísa apoiou o rosto na mão direita, num gesto muito seu, e disse com enfado: Ora, Inácio, achas que posso cometer a imprudência de enfrentar a noite chuvosa? E a minha nefralgia, a gripe de Carlos e o reumatismo de mamãe? Não teria ouvido para as lições que te referes. Francamente, não posso compreender tuas boas disposições invariáveis." Então, ela botava essa dificuldade. Uma noite mais fria, uma noite chuvosa, então já era o pretexto para que ela não fosse ao centro espírita. E ela ampliava todas as suas dificuldades. Então, ela tinha uma doençazinha, ela ampliava. Então, a gente vai ver. E quando eu li esse texto, eu conheci uma pessoa exatamente assim. E acredito, como esse texto, o marido foi para o centro espírita, mas ela não melhorou nada e ele saiu do centro espírita. Agora são evangélicos. Eu não sei como estão agora esse casal que eu conheço, mas acredito que ainda há muita dificuldade. Mas vamos nos deter ao texto de Humberto de Campos. Inácio aprimorava o nó da gravata e respondia: "Compreendo os teus cuidados, mas devo lembrar que há 3 anos te esquivas a minha companhia. Naturalmente, devo ser o primeiro a encarecer tuas virtudes de filha e mãe. Creio, porém, que
que exageras o sentido das enfermidades. Então ela estava sempre no exagero, né? Em vão procurava interessar-te nos problemas da fé. Inutilmente busco inclinar-te a mente para os problemas mais nobres da vida. Não sabes falar senão de doenças, insânias, ventosas, injeções e comprimidos. Vives quase esmagada por expectativas angustiosas. Então aí o marido falava para ela, né, que ela vivia o tempo todo só pensando em doença. Não tinha uma mente livre para pensar em outras coisas, mas sempre nas doenças, nos remédios. E aí ia aumentando esse mental dela, que ficava naquela energia rodeada ali, que a gente sabe que existe as forças, as formas, pensamentos. Aquilo que a gente pensa e que pensa muito, aquilo fica ao nosso redor, vai vibrando aquela energia ao nosso redor. E se a gente não limpa a nossa mente com a prece, com boas leituras, bons pensamentos, aquelas situações nos rodeiam, aquela energia. E continuou Humberto: a chuva aborrecer-te, continuou o marido falando, o frio te atormenta, o vento leve te atemoriza. Tudo isso é de lamentar, porque nossa casa não se formou no pântano da ignorância, mas nos alicerces de conhecimentos sólidos. Nossa fé consagra a iluminação íntima com o patrimônio mais precioso do mundo. Porque, então, viver assim, descrente de Deus e de ti mesma. Então o marido, aquele ser amoroso, paciente, estava sempre dando palavras de ânimo para que ela saísse daquele ponto que ela se encontrava, né? Então ele chamava a atenção de Dona Luísa que a família era uma família espírita, que estava ali feita nos alicerces sólidos, conhecimentos sólidos, como ele fala aqui, que é o conhecimento do Evangelho, da fé. Então ele chamava a atenção da esposa. A senhora Panaranda esboçou um gesto de sensibilidade ofendida e redarguiu chorando. E ela, com toda essa fala do marido, ela se sentia muito ofendida e disse assim: sempre as mesmas exortações ásperas, quando me poderás compreender. Sabe Deus as minhas lutas, meus esforços para reaver a saúde perdida. Então, ela achava que o marido não a compreendia, que ninguém a compreendia, e que ela estava nas suas dores sozinha. E aí, o que sentia, ela fazia num exagero bem maior do que o natural, o normal. Certamente Deus não conhece nossos trabalhos, ou desconhece nossos trabalhos, mas também não poderia aplaudir nossas inquietações injustificadas. Então, complementou o marido, dizendo que Deus conhece-nos, as nossas dificuldades, e que se Ele nos deu determinadas situações, é para vencermos. E aí continua o texto de Humberto de Campos. Dona Luísa cravou os olhos no companheiro, extremamente excitada, e bradou, né? Ela já perdeu a noção do limite e bradou: céus, que infelicidade a minha, que mágoa irremediável! Estou só, ninguém me compreende.
valha-me nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela se sentia sempre a coitadinha, sempre ela era mais culpada ali de ninguém ajudá-la, de que está só naquela situação de várias doenças que ela se via durante a sua vida. Após dirigir-lhe um olhar de piedade, o marido despedia-se. Não precisas aumentar a lamentação, dizia o marido. Até logo. A companheira torcia as mãos desconsoladas. Todavia, escoados alguns minutos, correu à porta de saída a gritar: Inácio, Inácio! Ele voltou a indagar os motivos do chamamento. E ela gritou: a capa! Explicava a dona da casa ansiosamente. Esqueceste a capa. Lembra-te de que me sinto aniquilada. Não queiras também arruinar a saúde. Inácio, resignado, vestiu o capote impermeável e saiu calmamente. Então ele já não tinha mais nada o que falar, né? Só obedecer para não ficar doente, porque tudo, ela via doença em tudo, né? Então, e foi para a sua atividade no centro espírita. Aquela mania de Dona Penaranda, contudo, era muito velha. Dona Luísa não enxergava senão miasmas e pestilências por todos os lados. Todo lugar havia doença, tudo. Não pensava em outra coisa. Embora as dores que cultivava, grande parte do dia era por ela empregado em esfregar metodicamente o assoalho, ressoava receosa do acúmulo de pó. Então ela estava ali e o que ela fazia? Com todas as suas dores, ela ficava naquela coisa de limpar, que já era uma forma doentia também. Na verdade, ela limpava o exterior, né? Não limpava o interior, não cuidava exatamente dela, né? Mas cuidava para fora, né? Ela jogava aquela ansiedade toda que ela tinha, limpar de uma forma doentia. E continuou Humberto de Campos. Nunca permitia que o filho se levantasse da cama antes que o sol inundasse as dependências da casa. Trazia a velha genitora, quase totalmente enfaixada num quarto escuro, rodeada de unguentos e caixas de injeções, e para si mesma descobria diariamente os mais extravagantes sintomas. Então ela ia buscando doença em tudo e para todos, né? Para todos. Não buscava a cura, só buscava as doenças, sintomas. Referia-se às dores nos braços, nas pernas, no rosto. Dizia-se vítima de todos os sofrimentos físicos. A imaginação enfermiça engendrava moléstias nas mais ínfimas sensações e na residência dos Panaranda, nos fins de mês, as contas da farmácia superavam todas as demais despesas reunidas. Imagine, era remédios e mais remédio, tudo que ela podia, né? E a gente vai, durante o texto de Humberto, nós vamos refletindo, se nós estamos sendo iguais a Dona Luísa, ou se não for no mesmo grau de lá, né, no diapasão de Dona Luísa, mas nas pequenas coisas, nós estamos assim, renitentes em determinadas coisas, que não seja doença, mas em outras coisas também, que a gente esteja com essa
situação doentia em determinadas situações da nossa vida. Humberto nos traz sempre para que nós possamos refletir nas nossas vidas. Debalde, inutilmente, o marido lhe oferecera as luzes do espiritismo cristão, ansioso por modificar-lhe as disposições mentais. Então o marido sempre estava chamando ela à reflexão, da maneira que ela se encontrava, como a gente viu no início, procurando levá-la ao centro para ouvir uma palavra diferente, para sair daquela situação, daquela sintonia mental que ela se encontrava e daquela sintonia espiritual também que ela se encontrava, né? E aí continua Humberto de Campos. Dona Luísa furtava-se às observações mais sérias e não sabia viver senão entre sustos, pavores e preocupações. Raro o dia em que, ao voltar dos serviços habituais, o companheiro não a encontrava afogada em grosso costume de lã, hermeticamente encarfuada na alcova, a lamentar o vento, a umidade, a nuvem. Então, quando ele chegava em casa, ela estava lá toda enrolada, né? Chegava na casa, ela estava lá no quarto toda enrolada, porque passou uma brisa e aí já era para ela um frio, que ela já ia se achando que iria ficar doente, que aquilo já estava demais. Continua Humberto. De quando em quando, valia-se Inácio de oportunidades da conversação comum, tentando incutir ideias novas no espírito da companheira, de modo a criar-lhe ambiente diverso. A teimosa senhora não se resignava a omitir comentários a doenças de toda sorte. Então o marido tentava de todas as maneiras, procurando tirá-la daquele momento, de quando o homem ela se encontrava ali, mas ela não saía. O comentário que fazia era comentários de doença e sempre rodando aquele assunto. Quando a situação doméstica se tornou mais grave, o chefe da família não se conteve e intimou a esposa a ocupar-se de assuntos mais elevados, compelindo-a a examinar nobres problemas espirituais e a ouvir preleções evangélicas em sua companhia. Então, o marido estava tentando. Quando ele viu que a situação ficou mais grave, o que é que ele fez? Deixou para lá a opinião dela e forçou com que ela pudesse ouvir as passagens evangélicas, as lições do Evangelho, para sair da situação, do ponto que ela se encontrava. Dona Luísa atendeu, porém, constrangidamente a queixar-se amargurada. Não saía das queixas. E a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que fala da queixa, né? Se a gente se queixa das dores, das provações, recomeça tudo de novo, com maior intensidade. E aí continua o texto. No curso das reuniões a que compareceu forçada pelo marido, causava compaixão a quantos lhe ouviam a palavra lamentosa. A infeliz criatura não andava, arrastava-se. Olha só, ela era sempre a coitadinha, ela estava sempre se queixando, sempre nas lamentações, sentindo a última dos seres que já iria passar para o plano espiritual. Suas considerações sobre a vida eram acompanhadas de suspiros comovedores, como se a sua palestra não devesse passar de gemidos longos.
não ouvia as dissertações construtivas, nem participava das orações no ambiente geral. Então, o marido conseguiu levá-la ao centro, mas chegando lá, quem disse que ela saiu do ponto mental que ela se encontrava? Não, ela continuou nas lamentações. Na hora das falas, das palestras, dos ensinamentos, o que é que ela fez? Ela não ouvia, pensava em outras coisas. Nas horas das orações, não participava. E se a gente não participa, a gente vem ao centro e não participa, não faz a oração junto, não participa da sintonia, a gente vai ficando em outra sintonia, não consegue ultrapassar os limites das energias que nós trouxemos, e aí não entra em sintonias, nas sintonias boas que a casa espírita vai nos trazer. Aí continua Humberto: apenas prestava atenção às consolações de Salatiel, o amorável benfeitor invisível que comparecia a quase todas as reuniões. Salatiel era um amigo espiritual, um espírito que trazia as suas lições, né? E a única coisa que ela prestava atenção, ela não prestava atenção na prece, nem nas preleções, mas só na fala de Salatiel. A maneira, continua Humberto, a maneira de criança viciada a receber carinhos, cheio de noção exclusivista. Dona Luísa agarrava-se às expressões de conforto, completamente alheia aos apelos de ordem espiritual. Então, é como ela estava, e aí Humberto faz a comparação aqui, como uma criança. Ela não prestava atenção nas lições maravilhosas que a vida, que os amigos espirituais estavam dando, mas sempre estava nos seus queixumes. Parecia, contudo, tão esmagada de padecimentos físicos que a senhora Marcondes, devotada médium do grupo, se ofereceu voluntariamente a levar-lhes socorros espirituais na própria residência. Isso aqui está no tempo passado, né? E que essa médium resolveu que ela havia tanto sofrimento naquela mulher, que disse: eu vou à sua casa para fazer um atendimento espiritual, que não é o correto, a gente sabe, não é? E não é todo caso. A gente vai fazer um culto, observa, mas não assim como Humberto nos traz. E continua Humberto: a família Penaranda aceitou, sumamente reconhecida. Ele ficou muito grato pelaquela bondade da médium, tentando que naquele momento ia tirar a esposa daquela situação. Enquanto Inácio examinava a possibilidade de renovação mental da esposa, antegozava a Dona Luísa o momento em que pudesse conversar com o espírito Salatiel, quase a sós, para comentar as enfermidades numerosas que lhe invadiam o corpo e lhe assaltavam o lar. Então ela queria um atendimento com o espírito, um atendimento espiritual, para ela falar das suas dores. Mas não era para buscar soluções, é para lamentar as dores que se encontrava. Começaram os trabalhos de assistência em círculo muito íntimo. O dono da casa não cabia em si de esperança e contentamento. Ele estava muito esperançoso que a médium estava na casa dele e iria fazer aquele tratamento da esposa. Então ele estava muito esperançoso que ali seria a cura da esposa para ter uma vida tranquila,
dentro do que ele acreditava, os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos da doutrina espírita. E continua Humberto. Na primeira noite de orações, Salatiel, o espírito, discorreu sobre a providência do Eterno Pai e as divinas possibilidades da criatura. Então o espírito era um espírito amoroso, um espírito sério. Então naquele momento ele ali falou da providência de Deus, das divinas possibilidades da vida, para fazer com que aquela senhora saísse do seu ponto mental que se encontrava. O verbo amoroso e sábio da venerável entidade extravasava luz de esclarecimento e mel de sabedoria. Então era linda as suas palavras, o conhecimento que o Espírito estava trazendo. Mas, com enorme surpresa dos presentes, fenda a preleção, então o final da preleção, Dona Luísa adiantou-se, interpelando o instrutor invisível. Meu caro protetor, antes de vos retirardes, gostaria de vos ouvir sobre as dores que venho sentindo no braço esquerdo. Então, na verdade, a nossa amiga aqui não ouviu nada que o Espírito falara. Então, ela queria falar da dor que ela estava sentindo lá no braço esquerdo. Então, muitas vezes a gente está com a dor, cada um sabe das suas dores, E nesse corpo maravilhoso que Deus nos deu. E aí muitas vezes a gente esquece a nossa dor e vamos ao trabalho do bem. E quando a gente sai do trabalho do bem, a gente sai, as nossas colunas, Aguinil, já estão boas. A gente dá uma descansadinha e aí começa a ficar melhor. Mas vamos continuar com Humberto. Depois de prolongado silêncio, o amigo espiritual, como homem educado, atendeu uma criança, E é geralmente assim que os espíritos nos olham, como crianças. Mesmo que a gente não esteja no grau de Dona Luísa, mas os espíritos amorosos, são os espíritos iluminados, nos veem como crianças. A gente fica com picuinhas pequenas nas nossas vidas, e aí a gente, em vez de deixar as picuinhas crescer, a gente fica segurando, Então, atendeu como uma criança, respondeu qualquer coisa que a induzia a confiar no poder divino. Então o Espírito olhou ali e falou de forma que ela tivesse mais confiança em Deus, mais fé em Deus. A consolente não se deu por satisfeita e pediu explicações para o comichão que sentia nos pés, também sobre o abatimento do filhinho e um exame dos órgãos de sua velha mãe. Então, ela nem ouviu o que o Espírito disse. Ela foi lá dizendo das suas dores, dos pés, falou do filho, falou da mãe, foi falando das suas dores. Sentindo-se crivado de interrogações inoportunas, o benfeitor invisível prometeu alongar-se convenientemente no assunto na reunião da semana seguinte. Então, para terminar o assunto ali, que ele viu que ela não ia sair da forma que ela estava, só das perguntas, mas as perguntas voltadas às doenças, o que ele fez? Vamos deixar para a semana. Para a semana eu respondo todas as suas interrogações. Com efeito, na sessão imediata, compareceu Salatiel e endereçou significativa mensagem à senhora Penaranda. Aí o Espírito falou para ela, isso já na outra reunião. Minha irmã, dizia ele solicitamente, não construas cárcere mental para as tuas possibilidades criadoras na vida. É razoável que o doente procure remédio.
como o sedento se encaminha à fonte amiga que lhe desaltera a sede. Então, o que ele disse? Minha irmã, olhe mais, amplie a sua visão. Se a gente está doente, procura o remédio. Pronto, e sai daquele ponto. Né? Aí ele faz essa comparação. Se a gente está com sede, a gente vai beber água, vai na fonte onde tem a água e mata a sede. E continua o Espírito dizendo para a Dona Luísa: não envenenes, porém, os teus dias no mundo com a ideia de enfermidade. Então ela estava se envenenando a cada dia. E quanto nós fazemos conosco essas situações como essas, ou outras que não sejam de doença, mas que a gente também envenena a nós, envenena o nosso corpo, as nossas células, a nossa vida espiritual. E continua Humberto de Campos: por que esperar a saúde completa num plano material imperfeito como a Terra? Se o planeta é reconhecidamente uma escola, é justo não possa constituir morada exclusiva de educadores. Se nós estamos no plano de prova e expiação, é isso que o Espírito disse, por que querer perfeição? Não há perfeição nesse planeta, em nada. Não há perfeição nos nossos corpos, não há perfeição na nossa saúde. Então, nós estamos aqui no plano de prova e expiação, que a gente sabe que agora vai passar para a regeneração, se assim a gente sair dessas sintonias, como a irmã que Humberto nos traz, de regeneração. Mas nós estamos em um planeta de prova e expiação. Nós estamos aqui para expiar. Nós estamos aqui para provar se nós aprendemos. Então, se é um planeta, por que a gente quer perfeição? A perfeição não é agora. Então, a gente tem que viver de acordo com o que temos, procurando desenvolver de melhor maneira. Assim como foi lido no início dos nossos trabalhos de hoje, falando da inteligência. Então a gente tem que ter inteligência para olhar para nós, observarmos em nós as nossas dores, as nossas imperfeições e ir nos melhorando. Mas não ficar em um ponto como fez a Dona Luísa, de não sair daquele lugar. E vamos ver a continuação que Humberto nos traz. Se a reencarnação, dizia ainda o amigo espiritual, se a reencarnação é desgaste de arestas, como guardar a expressão de pureza absoluta nos elementos em atrito? O corpo humano é campo de forças vivas. Então, o nosso corpo é para que a gente cuide, mas não como essa personagem que Humberto nos traz. Ela não cuidava do corpo, ela cuidava do excesso, do exagero, que tudo ia trazer doença para o corpo. A gente tem que cuidar do nosso corpo e agradecer, porque ele é o instrumento que nós temos para a nossa reencarnação, né? E continuando. Milhões de indivíduos celulares aí se agitam, a moda dos homens nas colônias e cidades tumultuosas. Há contínuos serviços renovadores na assimilação e desassimilação. Se isto é inevitável, como guardar a perfeita harmonia orgânica na máquina celular, desmontável e perecível? Então, quando Humberto nos traz aqui desses indivíduos celulares, André Luiz nos traz em um dos livros dele, eu não recordo agora, acho que não sei se é Entre Dois Mundos, ou não lembro qual o título, mas ele diz que as células do nosso corpo
São indivíduos que nós estamos cuidando para renascer depois, né? É uma coisa assim que para a gente ainda é difícil, mas está lá André Luiz nos dizendo. Lembra-te de que esse laboratório corporal, transformável e provisório, é o templo onde poderás adquirir a saúde eterna do Espírito. Então nós devemos cuidar do nosso corpo, termos todo cuidado, fazendo exercício com o nosso corpo, guardar a sua saúde, boa alimentação, mas não exagerarmos. Cuidar com carinho, porque ele é, como diz aqui Humberto, esse templo é o nosso templo, é o templo do Espírito. O templo para nós que somos espíritos, né? O nosso corpo é o templo para nós que somos espíritos. E continua Humberto. Andaria acertado o crente que se deixasse deter voluntariamente no lodo que recobre as paredes de sua casa de oração, indiferente à intimidade sublime e profunda do santuário. Então, esse santuário que é o corpo, esse templo, que nós devemos cuidar com carinho, com cuidado com o nosso corpo, que depois vai perecer e que a gente sabe que nada se perde na natureza. Então essa energia do nosso corpo vai constituir, volta para a natureza. É justo que as figurações externas requisitem a nossa atenção, mas não podemos esquecer o essencial, o imperecível e o melhor. Pondera minhas despretensiosas palavras e liberta a mente encarcerada nas sombras transitórias, recordando o ensinamento de Jesus, quando asseverou que nosso tesouro estará sempre onde colocamos o coração, né? Onde estará o coração, né? Aí estará seu tesouro. Então, o Espírito chamava a atenção daquela senhora para sair daquele ponto que ela se encontrava. Então, um ponto obsessivo, que esse aí não era uma obsessão de encarnado para desencarnar, de encarnar, não, era auto-obsessão. Então, é para que a gente reflita em nós, se nós estamos a esse ponto. Dona Luísa, porém, continuou impermeável às admoestações nobres e elevadas. Não valeram conselhos de Salatiel. Não adiantou o que Salatiel falou. Com amorosas interpretações do marido e dos irmãos na fé. Então, o Espírito falou amorosamente, o marido reforçou todos aqueles ensinamentos. Os amigos dos centros, os que estavam lá ajudando, mas não adiantou. Os anos agravaram-lhe preocupações e manias. Então, cada dia que passava, ia aumentando as suas manias de doença, as suas preocupações nas doenças e tudo mais. E a coisa, em vez de melhorar com a situação que a médica foi lá para ajudar e o espírito, continuou piorando, até que a morte do corpo se encarregou de atirá-la às novas experiências. Então a coisa foi piorando, e seu corpinho foi ficando cada vez mais frágil, e aí veio a morte. Qual não se lhe foi, porém, a surpresa dolorosa ao ver-se sozinha, abandonada, sem ninguém. Não era assim que ela se sentia estando no corpo, né? Estando na vida, ela se sentia sozinha. Chegando lá, ela se sentiu exatamente assim. Guardava a nítida convicção de haver transposto o limiar do sepulcro. Então ela tinha certeza que estava no plano espiritual, que ia acontecer o fenômeno da morte.
mas continuava prostrada, experimentando vertigens, dores, comichões. Então, ela estava do lado de lá e tudo que ela sentia do lado de cá, quando estava no corpo, continuava. Estava sentindo da mesma forma. Claro, ela não conseguia romper o limite aí da vibração que ela estava, né? Então, o que nós somos aqui, nós seremos lá. Então, é preciso que nós trabalhemos os nossos vícios, as nossas paixões, as nossas dificuldades aqui, quanto está no corpo, né? E continua Humberto. Tomada de pavor, a dona Luísa, tomada de pavor, estava lá no plano espiritual, tendo a certeza que passou pelo fenômeno da morte, mas continuava sentindo tudo. Então, tomada de pavor, observava os pés, as mãos singularmente inchados, a epiderme manchada de notas gangrenosas dos derradeiros dias da terra. Então, assim como ela estava no corpo, agora ela continuava lá no plano espiritual da mesma forma. Orava e, contudo, as suas orações pareciam sem eco espiritual. Então, quando eu li isso aqui, eu pensei assim: a gente tem que aprender a orar enquanto a gente está a caminho, né? Enquanto está aqui no corpo, para que a nossa oração a gente saiba fazer e também seja escutada. Porque ela não orava, a gente lembra lá que ela não orava, e agora que ela estava orando, era um eco, ela não sentia nenhuma resposta. Quanto tempo durou esse martírio? Luísa Panaranda não poderia responder. Ela não sabia quanto tempo passou naquela situação. Chegou, no entanto, o dia em que pôde lobrigar o vulto de Salatiel, depois de muitas lágrimas. Ela sofreu muito, chorou muito. E aí, um certo dia, ela viu o vulto, ela ainda não estava vendo o espírito, mas ela viu o vulto de Salatiel. E aí, ela exclamou a desencarnada: ó venerável amigo, agarrando-lhe as mãos, por que semelhantes sofrimentos? Olha, ela ainda pergunta por que ela estava sofrendo tanto ainda no plano espiritual. Não é certo que deixei a experiência terrestre? Não ouvi muitas vezes que a morte é libertação? Olha aí, uma lição para nós, né? Nós nos encontramos na doutrina do Cristo, mas nós não estamos salvos, achando que chegou aqui, sentou aqui nos bancos e foi ouvir, e saiu daqui e continuou fazendo da mesma forma, e nós já estamos libertos, a nossa salvação, só porque a gente veio ao centro. Não é assim. A salvação e essa libertação vai nos chegar a partir do momento que nós estivermos fazendo por nós mesmos, estivermos nos melhorando. E isso só quem sabe é nós mesmos. Só quem sabe as coisas mais íntimas somos nós. Não é o outro, não é o palestrante, não é o dirigente da casa, não é nós que sabemos aonde nós precisamos nos melhorarmos. E mais ainda, a doutrina, o Evangelho de Jesus é para compreendermos. A gente precisa ler e compreender e colocar na prática da nossa vida. E aí nos melhorarmos a cada dia. Um dia está difícil, no outro dia a gente tenta já um pouquinho melhor. A gente anda mais um pouquinho, mandando mais e mais. Chega um momento que a gente consegue sair daquela situação íntima que nós nos encontramos. Enquanto o generoso emissário a contemplava, compadecido, a infeliz continuava:
continuava a dona Luísa reclamando ainda, né? Onde a justiça de Deus que eu esperava, nunca fui má para os outros. Olha só. Ou ela estava esperando quantos espíritos e quantos de nós, mesmo a gente saindo, não pense que a gente está bambambam, não. A gente só vai saber o pedaço, tanto que nós estamos, quando a gente chega lá no vamos ver. E quantos de nós chega lá e diz assim, mas olha, eu fui para o André Luiz tantas e tantas vezes, chamei tanto por André Luiz, e agora chamei por Bezerra e me encontro nessa situação. Mas a gente aprende aqui que nós vamos construindo, igual essa senhora, as energias em nós. E aí essas energias, quando chega lá, que André Luiz nos fala do umbral, é para limpar essas energias. E que maravilhoso se a gente conseguir já fazer essa limpa de energia aqui agora, antes de passar, principalmente no cadinho, que é o momento do desencarne. Eu li, está sem relógio no horário, né? Então, mais rapidinho, eu li essa semana no Céu e Inferno que Sanzon era um membro da Sociedade Parisiense de Paris, e que lá na época, só que ele fez no momento da morte, lá estava, ele disse assim, quero a experiência de quando passar para lá, poucos dias, ele dizia a equipe, a Allan Kardec, me evoque para falar do momento da morte. E assim foi feito, evocou, e ele falou do seu momento da morte com muita nitidez. Então, esse é um outro caso oposto de Dona Luísa. Temos esse gostar de nós, né? Fazer aos outros aquilo que queremos para nós. Então, gostar de nós é cuidar de nós, principalmente do nosso mental. E continua o amigo. Não sabes que toda libertação ou escravização pode começar na terra e nos círculos invisíveis? Sepulcro é mudança de casa, nunca de situação espiritual. Então, muitas vezes, como o Humberto nos diz aqui, muitos que estão no corpo já estão no sepulcro, né? Como Dona Luísa. A morte do corpo não elimina o campo que plantamos, o Espírito dizendo para ele. Quando a gente morre, é a mesma coisa do que está aqui. Como Francisco de Assis disse, quando morrer, continua cuidando do jardim. Então, a gente está aqui e está lá, vai levar todas as nossas paixões, todas as nossas dores. Precisamos cuidar desde já. E continua o amigo espiritual. Aliás, é a sua mão que nos oferece a colheita. Então, ele não poderia fazer nada porque ela não plantou. Então, a colheita é aquilo que nós fizemos. E os espíritos teve que esperar toda aquela energia dela e depurando para que eles pudessem ajudá-la. Os espíritos não podem fazer o que não é mágica, não é mágica. E continua o espírito falando para a Dona Luísa. Preferiste a ideia de enfermidade, cultivaste-a, alentaste-a. É natural que teu corpo aqui seja o da enfermidade, né? Ela cultivou a doença a vida toda, chegando lá, olha a doença lá, o corpo ainda está doente. Não existe, e continua o Salatiel, não existe outro para quem, como tu, não quis pensar noutra coisa. Lembramos que no decorrer do texto de Humberto, ela não falava, ela não pensava em outra coisa, só pensava em doença. E na doença, no remédio, tudo era demais, tudo era doença. Então, o mental estava impregnado
dessas ideias. Então, tinha que ser dessa forma. E continua. E ante o olhar assombrado da infeliz, Salatiel rematava: existe o reino de Deus que aguarda a glorificação de todas as criaturas. E existem os reinos do eu, do nosso eu, do eu egoísta. Eu, sem eu, depois eu e mais eu, né? E aí continua ele: onde nos internamos pelas criações do próprio capricho. Abandonemos os reinos inferiores das nossas ilusões, minha boa amiga. Procuremos o reino de Deus, infinito e eterno. A senhora Panaranda sentiu afar-lhe o peito, alucinada de esperanças novas. Até que enfim, né? Uma esperançazinha surgiu aquela senhora. Leva-me contigo, generoso Salatiel. Livra-me destes dolorosos padecimentos. Ensina-me o caminho da liberdade. Agora ela estava falando de coração, de verdade, de sinceridade. E tudo na vida e tudo no plano espiritual tem que ser sincero. Não existe meia verdade como a gente faz aqui. A gente bota uma máscara para ficar bonzinho perante os outros, perante o amigo, Não é. Lá é verdade. O que a gente pensa é aquilo que nós somos. O mensageiro lançou-lhe um olhar fraterno e, fazendo menção de retirar-se, acentuou: posso, como outrora, convidar-te, não porém arrastar-te. O problema pertence ao teu fórum individual. Os espíritos não podem pegar e mudar a nós. Só quem muda somos nós mesmos que mudamos a nós. O trabalho do teu campo, continua o espírito, arranca-lhe a erva daninha e semeia-o de novo. Vem conosco, Luísa, ajuda-te. Se te sentes verdadeiramente cansada da escravidão em que tens vivido, recorda que para a libertação do espírito, todo minuto é tempo de começar. Então a lição que Humberto nos traz, maravilhosa para todos nós, refletindo Humberto de Campos, que cada momento é momento de começarmos. Então que possamos começar na nossa vida, aqui ainda no corpo, refletindo e observando a nós mesmos aquilo que nós precisamos nos melhorarmos, e comecemos desde agora. Muita paz, um abraço fraterno em cada coração, um abraço aos nossos internautas e fiquem com Deus. Muita paz.